Romênia. Que surpresas vamos encontrar no país do Conde Drácula? As florestas da Romênia concentram 60% da população de ursos pardos de toda a Europa. Uma terra marcada pelos contrastes. Toneladas de ouro no solo de uma das nações mais pobres do continente. Um lugar onde os ciganos vivem em imponentes mansões. E as lápides de um cemitério têm poesias e piadas. Estes desenhos coloridos, com traços quase infantis, são sepulturas. Sexta, depois do BBB, no Globo Repórter. Não é à toa que tanta gente relacione a Romênia a histórias fantásticas, cheias de mistério. Algumas até sobrenaturais. O país, um dos mais pobres da Europa, ainda é pouco conhecido por nós. E é cheio de surpresas, de belezas e de contrastes. Tchau, Brasília! Chegamos à Romênia no meio do outono, quando a neve já tinha dado as caras. Nessa época, as florestas ganham tons dourados. São as faias. Com o frio, as folhas dessas árvores vão secando e caindo dos galhos. Um cenário de conto de fadas. E é onde vive o maior carnívoro do continente europeu, o urso pardo. As florestas da Romênia concentram 60% da população de ursos pardos de toda a Europa. Calcula-se que aqui existam pelo menos 8.000 animais. Nós estamos nos limites do Parque Nacional, onde os ursos podem ser vistos com uma certa frequência. Mas vê-los é uma questão de sorte. Quem nos acompanha pelo Parque Piatra Craiului é o geógrafo Florin Palladi. O parque fica bem no meio dos Cárpatos, a segunda maior cadeia de montanhas do continente europeu. Seguimos pelo desfiladeiro de Zarnest, uma passagem natural na base de um cânion impressionante. Nos pontos mais profundos, os paredões passam dos 70 metros de altura. A gente está saindo dessa área do cânion, do fim dessa estrada, e agora a gente vai por uma trilha bem estreita que vai chegar numa floresta típica daqui da região. E é uma floresta onde estão os 3 maiores carnívoros da Europa, o urso, o lobo e o lince. Não demora muito e encontramos indícios de que estamos no caminho certo. You can see some markings. Aqui você pode ver algumas marcas feitas por um urso. Não são muito novas, mas dá para ver claramente. Eles fazem isso para marcar o território. Os ursos pardos dessa região podem passar dos 400 quilos. No outono, eles se preparam para os meses de neve e devoram tudo que encontram pela frente. Frutas, raízes, pequenos animais. Bears are very, very shy. Ao contrário do que as pessoas pensam, os ursos não são agressivos. Eles são muito tímidos e só vão atacar alguém se forem surpreendidos. Quando percebem a presença humana, eles fogem rapidamente para a floresta. Seguimos para uma área fora do parque, onde os ursos costumam aparecer em busca de comida. Já é fim de tarde, período em que eles começam a ficar mais ativos. Nós acabamos de chegar aqui na área dos ursos e o guia disse para a gente não fazer barulho, não falar alto, para não espantar os bichos. Nós vamos atravessar essa pontezinha aqui e ficar alojados naquela cabana do lado de lá do rio. A cabana
cabana foi construída para que turistas possam ver os ursos com segurança. Essa cabana tem toda essa parte aqui de vidro, porque é como uma torre de observação mesmo. Esse vidro aqui, essa janela, fica fechada o tempo todo, principalmente quando os ursos vêm, porque se eles sentem o cheiro da gente, eles vão embora. Qualquer sinal de presença humana, eles fogem. Nos arredores da cabana, pedaços de carne foram espalhados minutos antes da chegada da nossa equipe. A espera é um teste de paciência. E quando já está quase anoitecendo, eles chegam. Uma ursa e 3 filhotes. A família avança direto para a comida. Dona Ursa está arisca, parece desconfiar da fartura. Pega porções de carne e volta correndo para a mata. Já os filhotes ficam divididos. Não sabem se acompanham a mãe ou se aproveitam o banquete. A caça destes animais é permitida na Romênia, mas o número de pessoas que vêm até aqui apenas para observá-los à distância tem sido cada vez maior. 5, 6 years. Nos últimos anos, esse turismo de observação se tornou muito lucrativo. E os mesmos abrigos que eram usados por caçadores agora estão sendo usados por pessoas que vêm até aqui só com câmeras e não mais com armas. Já foi muito comum os ursos pardos serem capturados nessas florestas. Presos em jaulas, esses animais acabavam morrendo em precárias condições. Uma situação que começa a mudar aqui na Romênia. Estamos no Santuário dos Ursos, em Zarneste, região central do país. No refúgio vivem 81 ursos e também alguns lobos. Antes de serem trazidos para cá, muitos desses animais nunca tinham vivido fora de uma jaula. Esta aqui é uma área de animais que precisam de atendimento especial. Cada um deles tem uma história de maus tratos e até de requintes de crueldade. Este aqui é um dos ursos mais antigos do santuário, tem 40 anos de idade, está bem velhinho, por isso que precisa de mais atenção. E nesta outra parte está o Max. Ele foi encontrado num ponto turístico, onde teve os olhos furados e as garras arrancadas para facilitar a exposição. Mas já está aqui no santuário há 8 anos, sendo muito bem cuidado. O santuário se mantém com doações e foi fundado pela ambientalista Cristina Lapis, 9 anos atrás, depois que uma ursa morreu nos braços dela. Talvez seja infantil da minha parte, mas eu prometi para ela que nenhum outro urso morreria naquelas condições. A Maia vivia numa jaula e mordeu os próprios punhos. Nós tentamos de tudo para salvá-la, mas ela simplesmente se recusou a continuar vivendo daquele jeito. Cristina está tentando resgatar mais 20 ursos, mas acredita que o santuário ainda não é a solução. Mesmo que este santuário seja um refúgio 5 estrelas, mesmo que fosse considerado o melhor abrigo do mundo, e mesmo que os ursos pareçam felizes aqui, em algum lugar existe uma cerca. E esta cerca vai sempre lembrar que eles nunca serão livres. Poucos dias depois da nossa visita ao santuário, Príncipe Charles, o urso mais velho do abrigo, morreu. Em mais de 40 anos, o velho urso viveu apenas os últimos 3 fora de uma jaula. Hoje a gente consegue ver um urso bem de pertinho na TV. Não precisamos mais de circos e zoológicos como há 2000 anos. Então, nós queremos mostrar que os animais selvagens devem ser deixados na floresta, na natureza, que é o lugar deles. Nos confins da Romênia, nesta região chamada Maramureș, a morte se veste de azul.
Estes desenhos coloridos, com traços quase infantis, são sepulturas. É o cemitério de Sapanta, conhecido também como o Cemitério Feliz. Mais do que uma questão estética em que todo este colorido e os desenhos das lápides despertam tanta curiosidade, o Cemitério Feliz mostra que os moradores de Sapanta têm um jeito diferente de encarar a morte e até de brincar com ela. O padre Justin Leon, da paróquia de Sapanta, explica que antes mesmo da chegada do cristianismo à Romênia, quase 2000 anos atrás, já havia entre moradores da região a crença de que a morte seria o início da vida. As lápides descrevem a vida do morto. E é a verdade, mesmo que não seja muito boa. Por exemplo, se o morto era preguiçoso, vai estar lá. Se gostava de beber, também. Entre as lápides não é difícil encontrar as que têm versos bem humorados, como estes, dedicados por um homem à sogra. Debaixo desta pesada cruz está minha querida sogra. 3 dias mais que ela tivesse vivido, seria eu que estaria aqui, enterrado. Os turistas se divertem caminhando entre os túmulos. Entras em um cemitério. Normalmente você entra num cemitério e começa a chorar. Aqui entra e começa a rir. O costume de fazer as lápides coloridas começou 80 anos atrás com Stan Patras, um artista local que também está enterrado em Sapanta. Mas ele deixou seguidores. Dumitro Pop é um deles. O artesão leva até 3 semanas para terminar uma lápide. É um trabalho que exige o domínio de 3 artes: a pintura, a escultura e a poesia. Pergunto se ele já sabe o que quer na própria sepultura. Eu não penso muito nisso, mas eu também já tenho os meus aprendizes. Eles me conhecem muito bem e vão saber o que fazer. Assim como os mortos de Sapanta, Maramuris também tem a história escrita na madeira. Na região, há muitas florestas. E as árvores são uma das principais fontes de matéria-prima para as construções. As igrejas têm uma arquitetura única. São as mais altas igrejas de madeira do mundo. Esta, dedicada a São Miguel, tem quase 80 metros de altura. As construções mostram o requinte de carpinteiros habilidosos, como no Mosteiro de Barsana. Este mosteiro é um dos lugares mais visitados aqui da região. Construído em 1993, ele reproduz o estilo dos mosteiros do século XIV. E é um símbolo também da religiosidade do povo romeno. 96% da população é cristã, a maioria ortodoxa. Nesta oficina, troncos de carvalho são cortados e esculpidos por uma equipe afiada. E de golpe em golpe, se transformam em portões como este, enormes e imponentes. Outra tradição em Maramuris. Seu Teodoro Barsana, de 71 anos, é o artesão mais conhecido da vizinhança. Já perdeu a conta de quantos portões esculpiu em 50 anos de profissão. O seu Teodoro estava explicando que cada parte desse portal tem um significado. Esta parte aqui em volta representa a família unida. Aqui, como se fossem os dentes de lobo, para proteger a família, a propriedade, os arredores. Mas nem todos os moradores mantêm os portões tradicionais. Dona Maria Burlia vendeu o dela, de quase 40 anos, porque precisava de dinheiro. Ela chora de saudades ao falar da filha e dos netos, que foram morar na Itália e na Espanha em busca de melhores empregos. Uma situação muito comum por aqui. Maramuris fica bem na fronteira da Romênia com a Ucrânia, que não faz parte dos países da União Europeia. Aqui, apenas um rio e uma extensa faixa de floresta separam os dois países. Do lado de lá, ao pé da montanha, são casas de uma cidade já em território ucraniano. Ao longo de toda a fronteira, a vigilância é de 24 horas por dia, por ser área de segurança nacional.
Boa parte da população desta região da Romênia ainda vive no campo, em pequenas propriedades. E é nas feiras livres, nas cidades, onde tudo acontece. A gente está entrando aqui numa feira onde os moradores se encontram e onde são vendidos os produtos tradicionais aqui da Romênia. Principalmente os chapéus, os lenços, que são muito coloridos. Ela está me dizendo que esses aqui são os trabalhos mesmo, artesanais. E isso serve como avental. Ixi, gente, usa 2. Longe de casa ganhando carinho, coisa boa, né? Carinho de vó, carinho de mãe. Na área dos tapetes, Theo, nosso guia e tradutor, encontrou uma pechincha. Esta peça é dos anos 60, mas está como nova. Custo equivalente a R$30. E como resistir a vendedores tão simpáticos? Saúde, Brasília! Saúde, Brasília! Alô, Brasil! Em Maramureş, a cultura de séculos se mantém praticamente intacta. É também uma das regiões mais pobres e menos exploradas da Romênia. O que fica claro na surpresa dos moradores ao encontrar visitantes como nós, vindos de tão longe. Ela está surpresa de ver uma pessoa da minha cor, né? Uma negra, ok? Uma afrodescendente perdida aqui na Romênia. Liliana fabrica roupas de lã de carneiro e o maquinário parece ter saído da Idade Média. No barracão escuro, a engenhoca que compacta a lã é movida por uma roda d'água. Do lado de fora da fabriqueta, outra surpresa. Essa daqui é a máquina de lavar delas. E a vizinha também vem aqui usar essa máquina de lavar quando precisa lavar essas mantas. É um trabalho muito pesado. Ela diz que é necessário ficar mais ou menos uns 50 minutos aqui para lavar bem. Acho que é o primeiro modelo de máquina de lavar, né? Mas funciona. Liana vai para a cozinha preparar uma refeição típica de Maramureş para a nossa equipe. Eu vou ajudar a Eliana aqui. A massa estará pronta quando a mão dela estiver limpa, ou seja, que não grude mais a massa na mão. Isso leva mais ou menos 1 hora, a posição que eu estou aqui. 1 hora segurando esse tacho, essa bacia. Não vai ser mole. A cozinha é apertada, mas é o ambiente mais quentinho da casa. E tudo é preparado no maior capricho. A refeição está pronta e a Eliana preparou 2 pratos típicos aqui desta região da Romênia, que é o sarmale, o charuto com folha de repolho, e a platinta, que é uma massinha frita para ser saboreada com creme à base de leite. It's okay? It's okay. It's possible to taste. Ok, thank you very much. Ela está dizendo que a gente pode saborear. Saboroso, muito bom. E é preciso brindar com uma bebida chamada horinka. Um pequeno golinho. Noroca. Noroca é saúde em romeno. No caldeirão cultural que formou a Romênia, a língua de origem latina, como o português, nos aproxima. Mas as origens desta nação se perdem no passado. Os indícios da presença do homem nesta região da Europa, onde hoje está a Romênia, datam de milhares de anos antes de Cristo. Estas ruínas onde nós estamos agora são de Ístria, a primeira cidade construída pelos gregos 3.000 anos atrás e mais tarde dominada pelos romanos. A Romênia tem um longo histórico de lutas, invasões, reconquistas. A democracia, o atual regime, é bastante jovem. Começou há apenas 25 anos, depois de décadas de ditadura comunista. Do tamanho do estado de São Paulo, a Romênia tem 22 milhões de habitantes. Fica na Europa Oriental, na costa do Mar Negro. Bucareste, a capital, tem avenidas largas, é uma cidade charmosa. A herança do comunismo está nos prédios residenciais, com uma arquitetura que deixa tudo muito igual.
e nas construções monumentais. No centro da cidade, o ditador Nicolau Ceausescu, morto em 89, construiu o Palácio do Povo. O palacete, onde hoje funciona o parlamento romeno, é o segundo maior prédio público do mundo. Só perde para o Pentágono, nos Estados Unidos. Símbolo de poder e luxo, o prédio do parlamento tem nada menos do que 1.100 quartos, 400 deles transformados em escritórios. E tudo isso foi construído para abrigar, entre outras coisas, a residência oficial do presidente e também a sede do Partido Comunista. A construção consumiu uma fortuna. Fala-se em mais de 9 bilhões de reais. Enquanto isso, a população sofria privações impostas pelo regime. Também está na Romênia uma das maiores comunidades de ciganos do mundo. Em Buzescu, a 90 quilômetros de Bucareste, pelo menos 2 em cada 10 moradores são de origem cigana. E é uma cidade diferente de qualquer outra. Na única avenida, mansões de ciganos tomam conta dos terrenos. Todas projetadas para impressionar. Bronze. Chinese? Porcelana. Por dentro, a ostentação se repete. E o que dizer deste cifrão na principal parede da sala? Por enquanto, a riqueza está na aparência. O lustre imenso não pode ser ligado, porque o sistema elétrico não suporta tantas luzes. E no inverno, como o custo de aquecimento de uma casa deste tamanho é muito alto, a família só usa um cômodo, a cozinha, que fica do lado de fora do palacete. Para a gente, só o fato de ter uma casa dessa é a nossa alegria e o nosso orgulho. É uma joia que vai ficar para as próximas gerações. Nossa viagem nos leva agora para outra obra única, uma das estradas mais impressionantes do mundo, a Transfagaração. O que mais impressiona quem passa por aqui é este traçado vertiginoso entre os paredões de rocha e os precipícios. Mas para o ditador Nicolau Ceausescu, esta estrada, além de uma opção de transporte, estrategicamente, seria um ponto de fuga em caso de invasão por parte dos russos. A rota foi escolhida a dedo. Na parte sul, começa contornando o Lago Vidraro, de águas geladas e cristalinas. É o reservatório de uma usina hidrelétrica, uma das principais fontes de energia do país. A estrada tem pouco mais de 100 quilômetros e incontáveis curvas. E revela também um pouco da alma do povo romeno. A religiosidade está presente em capelinhas que se espalham ao longo do caminho. Seguimos viagem rumo ao norte, entre curvas fechadas e penhascos cada vez mais profundos. Não tem como não parar várias vezes no caminho para admirar tanta beleza, o que só pode ser feito em poucos meses durante o ano. De outubro a junho, a estrada fica bloqueada ao trânsito, porque no inverno fica toda coberta de neve e há risco de avalanches. E olha lá, no alto das montanhas já está tudo coberto de gelo. No ponto mais alto da rodovia, atravessamos um túnel e é como se tivéssemos cruzado um portal do tempo. Do outro lado, a neblina cobre os arredores do Lago Baleia. Não é por acaso que a Transfagaração também é conhecida como a estrada para as nuvens. O Lago Baleia fica no meio das montanhas mais altas da Romênia. Mesmo no verão, as temperaturas aqui são amenas. E nesta época, o lago já começa a congelar. A gente consegue tocar aqui na superfície uma fina camada de gelo. Dá até para passar a mão aqui, ó, uma camada fininha, lisinha, e quebrar. No lado norte da cordilheira,
a ousadia da construção da estrada fica ainda mais evidente. 6.000 toneladas de dinamite foram usadas para abrir a passagem entre as rochas. Descemos num bondinho, admirando do alto a pista em forma de caracol, serpenteando em costa abaixo, em curvas inacreditáveis. Longe dos olhos, um tesouro dourado repousa no meio das rochas. É ouro bruto, uma riqueza farta na Romênia. Esta aqui já foi uma área de exploração de ouro, hoje desativada, e que ajudou a colocar a Romênia entre os 5 maiores produtores de ouro de todos os tempos. Se as jazidas do país estivessem sendo exploradas, com certeza a Romênia seria a maior produtora de ouro da Europa. Mas fatores como o alto custo, a falta de uma tecnologia adequada e questões ambientais impedem a extração. Estamos em Rosia Montana. A bucólica comunidade está assentada sobre uma jazida de toneladas de ouro e prata. O vilarejo já teve uma grande estatal de mineração, mas hoje parece uma cidade fantasma. A parte mais nova da mina vinha sendo explorada até 2005, quando a mina fechou. Era uma extração na superfície, no alto da montanha. Mas a história desta mina começou mesmo nos tempos do Império Romano. E nós vamos mostrar uma dessas galerias. Descemos 100 metros abaixo da superfície. Dos 150 quilômetros de galerias, 8 foram abertos no braço na época dos romanos. O engenheiro Valentim Huss explica que só naquele período 400 toneladas de ouro foram retiradas daqui. Em toda a história dessa mina, estima-se que foram retiradas daqui mais de 2.000 toneladas de ouro. E ainda tem muito mais, cerca de 300 toneladas. Há anos, uma empresa canadense tenta retomar a exploração em Rosia Montana, mas enfrenta a resistência. Para os opositores, não há ouro que pague o que poderia acontecer com o meio ambiente e com os históricos túneis romanos. A mineração é uma das maiores fontes de riqueza da Romênia. O sal é o produto mais abundante. Em Pride, as jazidas afloram na superfície e debaixo da terra o depósito é quase interminável. Das minas de Pride são extraídas por mês 15.000 toneladas de sal. Mas não é o sal de cozinha para consumo humano, não. O sal retirado daqui é usado na produção de ração animal e também para ser jogado nas estradas para derreter o gelo durante o inverno. E o que existe aqui não é pouco, não. As jazidas de Pride têm reserva suficiente para abastecer a Europa por séculos. Não é à toa que os romenos chamam o sal de Pride de ouro branco. E aqui, quem diria? Este excesso de sal faz bem para a saúde. As minas funcionam como área de lazer e uma espécie de spa. Esther Ambros trabalha para a empresa que administra a mina e explica que o que atrai tanta gente para essas minas é o ar. Dentro das minas, o ar é praticamente estéril, sem bactérias. Além disso, a temperatura e a umidade são constantes. Isso faz com que as pessoas respirem com mais facilidade. É um alívio para quem tem doenças respiratórias como asma e bronquite. Todas as atividades esportivas e recreativas têm um porquê. Quando as pessoas se exercitam, elas aceleram a respiração e acabam inalando uma quantidade maior do ar da mina. Esta família passa uma temporada na mina todos os anos. Além de ser uma diversão, para a pequena Maia, que tinha rinite alérgica e bronquite, foi um santo remédio. Nós já tínhamos até marcado uma cirurgia para ela, mas aí decidimos testar as sessões na mina e foi como um milagre. Agora, ela não precisa mais ser operada.
A geografia da Romênia é um mosaico de paisagens. Cadeias de montanhas quebram a monotonia de grandes planícies. No leste do país está o Mar Negro, que banha 6 países. O Mar Negro é a praia dos romenos e de quem mora nesta região do leste europeu. No verão, entre julho e agosto, quando as temperaturas chegam a 35 graus, essas areias ficam lotadas, o espaço disputadíssimo. Mas hoje os termômetros estão marcando 8 graus. E com o vento super gelado e forte, a sensação é de muito mais frio. No auge do inverno, quando as temperaturas ficam abaixo de 0, o Mar Negro pode até congelar. No Mar Negro, a água é menos salgada do que nos oceanos e é onde termina um dos mais importantes rios da Europa, o Danúbio. O rio Danúbio percorre um longo caminho até chegar aqui, 3.000 quilômetros, e nesta região se transforma num emaranhado de lagos, lagoas, áreas de pântanos e canais. É o chamado Delta do Danúbio. Nós seguimos de barco, guiados pelo fotógrafo Daniel Petresco. Cada vez que eu venho aqui, eu consigo boas fotos. Fotografo aqui há 25 anos e ainda não vi tudo. O Delta do Danúbio tem 23 ecossistemas naturais e funciona como um grande berçário. É um paraíso para quem gosta de observar aves. Mesmo no outono, quando muitas espécies já migraram para áreas mais quentes. É uma área muito importante porque serve de passagem para espécies de aves que vêm tanto da África quanto da Rússia. É possível se encontrar aqui todas as espécies da Europa, em épocas variadas do ano. Não demora muito e as aves já começam a aparecer. Cisnes, garças, pelicanos e suas asas gigantes, estes parentes dos nossos biguás, e as águias, os maiores predadores da região. Aqueles pontinhos que a gente vê lá na frente são milhares de aves, mas nós não podemos nos aproximar, não podemos passar deste ponto, porque esta é uma das 18 áreas de proteção ambiental aqui do Delta do Danúbio, onde é proibido entrar. Encontramos um grupo ainda maior nesta outra lagoa. São patos mergulhadores que vivem em grandes bandos. Eu nasci nessa região. Tudo em mim está conectado com este lugar. É simplesmente mágico. Já é quase noite e uma revoada de corvos cobre o céu sobre o nosso barco. São milhares de aves. Como não se encantar com um lugar como este? A lua cheia ilumina o céu da Romênia. Estamos numa região que é sinônimo de mistério, a Transilvânia. É a terra de Vlad III, um sanguinário monarca do século XV que teria inspirado a criação de um dos personagens mais assustadores de todos os tempos, o Conde Drácula. É onde fica também o Castelo de Bran, que bate direitinho com a descrição do refúgio do vampiro na famosa história de terror. Mas quem foi o príncipe Vlad? E por que a Romênia é tão associada a vampiros? Seguimos rumo a Sighisoara,
uma joia medieval no coração da Transilvânia. Entre as torres da cidadela, a que mais chama a atenção é a do relógio. Sua área é tão bem preservada que é considerada patrimônio mundial pela Unesco. Entre as muitas construções antigas da cidade, uma casa em especial faz com que o turista dê uma paradinha. É a casa onde nasceu Vlad Tepes e onde ele viveu até os 5 anos de idade. Depois a família se mudou para uma outra cidade. Aqui também eles fazem essa associação entre o Vlad Tepes e o Conde Drácula como forma de atrair os turistas. Na casa funciona um restaurante medieval, mas está aberta a visitação o quarto onde nasceu o Vlad Tepes. E nós vamos conhecer. E logo que a gente entra aqui, tem todo esse ambiente preparado e uma brincadeirinha para assustar o turista, mas é só para dar um clima assim mais engraçado. Agora mesmo que a gente vai conhecer o quarto onde o Vlad Tepes nasceu. Do quarto original do príncipe não sobrou muita coisa, mas nas pinturas vemos que a forma como ele executava os inimigos justifica a fama de sanguinário, o empalamento. Nosso destino agora é a Valáquia, a província vizinha, onde Vlad Tepes foi rei 3 vezes. Hoje vamos conhecer a fortaleza que ele construiu no alto daquela montanha. E para chegar até lá, é uma subida e tanto. É um local estratégico, de acesso difícil. Aqui é só o começo da subida. Pela frente nós temos 1.480 degraus para chegar até o castelo de Poenari. Haja fôlego, hein? Desde já. A trilha segue em zigue-zague pela floresta. Mesmo subindo sem pressa, é preciso ter preparo físico. No meio da caminhada tem um banquinho aqui para sentar, para quem não precisar tomar um fôlego, dá para descansar. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Faltam 510 degraus, isso quer dizer que nós já subimos 970. Vamos lá, 510 para frente. Os degraus são largos, mas parecem intermináveis. No alto da escada, encontramos Maria, nossa guia formada em história. Hi. Hello. Alô. Diz a lenda que Poenari foi erguida pela elite que tinha ordenado a morte do pai e do irmão de Vlad. O príncipe se vingou anos mais tarde, executando os mais velhos e obrigando os jovens a trabalhar dia e noite na construção. Para nós, na verdade, Vlad Tepes foi um herói que lutou pela independência da Valáquia. O nome dele, Vlad Drácula, ajudou a causar confusão porque Drácula, em romeno, pode ser entendido como filho da Ordem do Dragão, que foi criada pelo pai dele, mas também como filho do mal. Pergunto a Maria como é para os romenos ter um herói nacional associado a um vampiro. Para nós, não é muito bom, mas por outro lado, traz turistas. E é engraçado porque muitos vêm até aqui com um crucifixo nas mãos para ver se o espírito do conde não está por aqui. Sabina Ispas é diretora do Instituto de Etnografia e Folclore de Bucareste e estuda tradições romenas há pelo menos 30 anos. Na nossa cultura, o Drácula não existe. Ele é um personagem de ficção que apareceu depois da publicação do romance Drácula, como em qualquer outra parte do mundo. Nas vilas da Romênia, a crença que mais se aproxima do mito do Drácula é a dos estrigões, pessoas nascidas de pais pecadores que, depois de mortas, voltavam para assombrar a família. Pergunto para a Sabina se ela acredita na existência dessas criaturas. E a resposta é tão enigmática quanto a cultura da Romênia.
Eu estudei tantas histórias sobre os estrigóis que não posso acreditar neles. Mas ninguém pode estar seguro de que alguma coisa não existe só porque não acredita nela. De volta ao castelo de Bran, à luz do sol, encontramos uma construção que não tem nada de assustadora. O palacete tem mais de 600 anos. Nasceu como uma fortaleza militar. Foi posto de coleta de impostos, casa de reis e rainhas, museu na época do comunismo. Hoje, de volta aos herdeiros da família real, está aberto aos turistas que fazem fila para conhecer o famoso castelo. De quem mesmo? Do Drácula. A portuguesa Nilce esperava ver mais referências do vampiro. Não, o Drácula não tem, né? Mas de verdade é mais bonito do que eu pensei. Alexandra, que trabalha no castelo como guia, diz que até mesmo os romenos vêm até Bran atraídos pelo mito do vampiro. You're looking for bloody impalers. Se você estiver procurando pelo castelo do Vlad, este não é o lugar. Ele só ficou aqui alguns dias como prisioneiro. Agora, se o que você quer ver é o castelo do vampiro da ficção, então você está no lugar certo. O Castelo de Bran é um dos pontos turísticos mais visitados do país. Recebe mais de 500 mil de visitantes por ano. Um castelo tão cheio de histórias também tem os seus mistérios e uma passagem secreta que existe desde que o castelo foi construído na Idade Média. Essa passagem era por dentro de uma lareira e foi descoberta em 1926, quando o castelo passou por uma grande reforma. E para onde será que essas escadas nos levam? Para este corredor estreitinho, todo de pedra, mas em caso de perigo, essa passagem secreta era usada. E quem ia desconfiar que a rota de fuga seria por dentro de uma lareira? A passagem termina num grande salão e facilitava o acesso dos soldados aos andares mais altos em caso de ataque. Na época da realeza, era a sala de música. Com 57 cômodos distribuídos em 4 andares, o Castelo de Bran é um dos imóveis mais caros do mundo. Está avaliado em quase 400 milhões de reais, mas não está à venda. Aos interessados numa nova proposta, Alessandra faz um alerta. A gente já precisou ficar aqui de noite e a gente acredita que ouviu alguns barulhos estranhos, alguns passos. Talvez o mundo não seja só o que a gente vê, talvez seja mais.